Não fiquem preocupados, não vou cantar, está bem? Mas desejo levar-vos até às Escrituras nesta manhã para falar do evento mais importante que vocês podem ouvir, o evento mais importante para a humanidade. Vamos então até o Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 23. E vamos juntos ler a partir do versículo 13. É algo de uma extensa leitura, mas vamos ler então juntos Lucas 23, a partir do versículo 13. E eu vou passar a ler, podes também acompanhar na tela ou na tua Bíblia, a versão é revista e atualizada. Diz assim então as Escrituras. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois não o tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este! Solta-nos Barrabás! Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o! Crucifica-o! Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De facto, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de castigar ou de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. E como o conduzissem, constrangendo um sireneu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorei antes por vós mesmas e por vossos filhos. Pois dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Permitam-me orar. Senhor, nós te queremos louvar e agradecer nesta manhã pela tua palavra. E, Senhor, pelo teu precioso Evangelho, pela entrega do Senhor Jesus pelos pecadores, pelo seu sofrimento no nosso lugar, pelo seu sangue derramado que perdoa pecados. E, Senhor, queremos nesta manhã glorificar o teu nome, recordando a morte, o sepultamento e a grande ressurreição do Senhor Jesus. E te rogamos que na tua graça, na tua misericórdia, tu salves pecadores esta manhã, que ilumines os seus corações, que os faças ver a glória do Senhor Jesus e que eles se humilhem, se arrependam e creiam no Senhor Jesus verdadeiramente para a salvação das suas almas. Te rogamos pela tua graça neste momento.
em nome do Senhor Jesus. Amém. Esta sempre é uma época muito especial, importante para os cristãos. Mas deixa-me dizer-te, esta manhã é algo extremamente importante para toda a humanidade. Conta-se a história que no primeiro domingo depois dos eventos do World Trade Center, ou do 11 de setembro, que milhares de pessoas foram à igreja. Aliás, as estatísticas nos dizem que nesse primeiro domingo depois do evento, a assistência subiu a mais de 40% em todas as igrejas nos Estados Unidos. As pessoas correram às igrejas porque elas queriam respostas, queriam entender porque é que aquilo estava a acontecer, como era possível tal coisa acontecer. Nessa ocasião, a igreja do pastor John MacArthur também recebeu milhares de pessoas. E então ele começou o seu sermão desta forma. Estamos aqui neste domingo, juntos, para falar sobre um evento que mudou as nossas vidas, que mudou a forma como vemos o mundo e que irá trazer um impacto para o resto das vossas ou das nossas vidas, que vai moldar-nos. E este evento é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, não desejo fazer outra coisa, senão dizer-te exatamente o mesmo. O evento mais importante para ti e para mim, já seja negativo ou positivo, o evento mais importante é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E deixa-me levar-te a pensar, este é o meu desejo, que vejas quão significativo é para ti este evento. Não tenho dúvidas, os ataques terroristas do World Trade Center ou do 11 de setembro foram crimes cruéis que talvez a nossa geração jamais viu. Mas deixa-me dizer-te que há mais de 2000 anos o homem cometeu o crime mais horrível. Aquele que criou o mundo veio a este mundo e o mundo não o conheceu. O mundo não o reconheceu. Os olhos pecadores do homem não viram nele, em Cristo, nenhuma beleza. Nem desejavam conhecê-lo. Quando nasceu, diz a história, não havia lugar para ele na estalagem. Sinal ou marca que mostraria a indiferença do homem para com Jesus. O tratamento que ele iria receber dos homens. Quando ele nasceu, poucos dias do seu nascimento, o rei Herodes procurou matá-lo. Sinal ou tratamento que mostraria aquilo que os homens tentariam fazer com ele e que, sem dúvidas, culminou na morte do Senhor Jesus numa cruz do Calvário. Uma e outra vez, os inimigos dele procuraram eliminá-lo, matá-lo, destruí-lo. Na semana da paixão de Cristo, os seus desejos finalmente se fizeram realidade. O Filho de Deus entregou-se nas mãos dos pecadores. Realizou-se um julgamento como nós acabamos de ouvir, e os juízes, tanto Pilatos como Herodes, que não encontraram nele mal algum, cederam à insistência da multidão. Então ouviram estes gritares: crucifica-o, crucifica-o. Então a ação atroz foi cumprida. E uma morte comum para estes acusadores não era suficiente. Foi apenas uma morte de intenso sofrimento e humilhação seria suficiente. Foi então encontrada uma cruz e o Senhor foi pregado nessa cruz. Ficou ali pendurado, em silêncio. E de repente, do nada, os seus lábios começaram a mover-se. Ele começou a dizer alguma coisa. Talvez ele estaria a chorar. Será que ele estaria a implorar por misericórdia? Não, nem pensar. Talvez alguém diria que ele estaria a amaldiçoar os seus inimigos que tanto mal lhe faziam. Mas não. A primeira coisa que nós ouvimos do Senhor é que ele está a orar. Ele está a interceder pelos seus inimigos. Diz o texto, Lucas 23, 34, contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É interessante que no momento mais doloroso e difícil da vida do Senhor Jesus, ele está a orar. Lucas faz este registro interessante. No início do ministério do Senhor Jesus, ele começa a orar. E no final do seu ministério, ele termina em oração. Que grande lição para os cristãos. Jesus,
que tinha as suas mãos cravadas na cruz, já não podia mais, com as suas mãos, curar aqueles que estavam doentes. Os seus pés, que estavam também cravados na cruz, já não podiam caminhar e visitar as muitas aldeias para pregar a palavra de Deus e fazer bem aos homens. Ele só podia fazer uma coisa naquela cruz: orar pelos pecadores, orar pelos seus inimigos. Alguém disse isso acerca deste evento. Os homens podem desdenhar nossos apelos, rejeitar a nossa mensagem, opor-se aos nossos argumentos, desprezar-nos, mas nada podem fazer contra as nossas orações. Quando parecer que já não se pode fazer mais nada, há algo que podes fazer. Lembra-te do Senhor Jesus na cruz. Ele orou. E, aliás, a sua oração foi eficaz. Claro, a Bíblia diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago, capítulo 5, versículo 16. E Jesus, nesse momento, então orou e disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. 50 dias depois do Senhor ressuscitar, Pedro levantou-se e pregou a uma multidão. E 3.000 pessoas foram salvas. Nessa ocasião, na sua mensagem, Pedro disse o seguinte, notem: E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Foi por ignorância que eles mataram o autor da vida. E esta ignorância corresponde então à oração do Senhor Jesus, porque eles não sabem o que fazem. Bem, a pregação do Senhor Jesus, a pregação de Pedro foi importante, a ação do Espírito Santo no coração das pessoas foi crucial, mas tudo começou com a oração do Senhor Jesus. Então, nesta manhã, para ti que és cristão, que és filho de Deus, o meu pedido para ti é que ores neste momento, no teu coração, pelos pecadores que ainda não conhecem o Senhor e estão connosco hoje, aqui. Agora, esta oração do Senhor Jesus não era só pelos 3.000 que foram salvos no dia de Pentecostes. Não tenho dúvidas que esta oração do Senhor Jesus se estende a todas as épocas, a todos os tempos, aos nossos próprios dias. O Senhor Jesus, pregado naquela cruz, orou por mim e por ti, porque nós não sabemos o que fazemos. Aliás, na noite anterior à sua crucificação, o Senhor Jesus disse o seguinte: Não rogo somente por estes, falando dos seus discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ele orou por mim e orou por ti. Orou para que nós também fôssemos perdoados pelo Pai. Bem, não tenho dúvidas que a tua pergunta nesta manhã, aquilo que vai no teu pensamento é: Mário, porquê é que eu preciso de ser perdoado? Do que é necessário ser perdoado? Porquê é que eu preciso disso? Bem, o meu desejo é responder-te nesta manhã e dar-te 4 razões pelas quais tu precisas ser perdoado. 4 razões pelas quais precisas de ser perdoado. Em primeiro lugar, precisas de ser perdoado porque és um transgressor. Precisas de ser perdoado porque tu és e eu sou transgressores. Diz assim ainda o mesmo versículo: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Bem, esta oração do Senhor Jesus, como tantos outros eventos na sua vida, é um cumprimento profético. Nada está a acontecer por acaso, tudo está a ir em conformidade com o plano eterno do nosso Deus. E esta é uma ocasião em que isso acontece. 7 séculos antes deste evento, o profeta Isaías falou acerca desta oração. Nós acabamos de a ler e eu vou simplesmente repetir para vocês. Isaías 53, versículo 12, diz o seguinte: Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo não levou, ou melhor dito, levou sobre si o pecado de muitos. E notem bem esta última frase: e pelos transgressores fez o quê? Intercedeu. Bem, a primeira lição que eu e tu aprendemos é que este era o plano eterno de Deus. Jesus não foi apanhado de surpresa. O Pai não foi apanhado de surpresa. Sempre foi o seu plano que Jesus fosse à cruz do Calvário morrer pelos pecadores.
E nesse processo era o plano eterno de Jesus, o plano eterno do Pai, o conselho divino que Jesus, pendurado na cruz, orasse pelos transgressores, pelos pecadores, para que eles fossem perdoados. Quando lemos Isaías 53, é interessante, nós encontramos características dos transgressores. E essas características, não tenho dúvidas, elas também se encaixam em mim e em ti também nesta manhã. Por exemplo, neste mesmo texto de Isaías 53, lido pelo pastor Jairo, os transgressores são caracterizados como pessoas que rejeitariam a Jesus. São caracterizados por pessoas que iriam ferir o Senhor Jesus, que o iriam levar para a morte, que iriam fazê-lo sofrer com as suas próprias mãos e que iriam contá-lo ou colocá-lo entre os transgressores. Foi exatamente isso que nós acabamos de ler em Lucas, que a multidão fez, que os líderes de Israel fizeram. Agora, provavelmente tu dizes, mas Mário, eu não estava lá, há 2000 anos atrás, eu não estava ali, que culpa tenho eu? Deixa-me dizer-te que a tua vida e a minha vida, em algum momento, ou mesmo agora, ela é caracterizada por estes mesmos transgressores. Como eles, nós, em algum momento, ou ainda hoje, rejeitamos o Senhor Jesus. Nós, em algum momento, ou ainda hoje, com a nossa forma de viver, ferimos o Santo de Deus. Nós, em algum momento da nossa vida, ou ainda hoje, com aquilo que estamos a pensar, com aquilo que estamos a dizer, vamos ofendendo o Deus Santo. E essa é a nossa realidade. Nós nos revemos nesta descrição. Se isto ainda não é suficiente, por favor, deixa-me ler-te Isaías 59. E vais ler comigo aquilo que era característica da geração de Isaías e que ainda hoje é a característica ou a descrição da nossa geração. Isaías 59. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim o texto, Isaías 59, versículo 1. Podes também acompanhar na nossa tela. Presta bem atenção a este texto. Diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Deixa-me só parar aqui. O que está a acontecer aqui é aquela pergunta normal dos céticos, dos descrentes. Onde é que está Deus quando tudo está mal? Onde é que está Deus quando existe uma guerra? Onde é que está Deus quando nós vemos tanta maldade, tantas coisas difíceis neste mundo? Onde é que Ele está? Bem, o texto está a dizer-nos que o problema não é com Deus. Deus não tem mão curta para que Ele não possa chegar com a sua salvação. Ou Deus não tem ouvidos para que Ele não possa ouvir o que está a acontecer. Não é o problema, Deus. O problema está no versículo 2. O versículo 2 diz o seguinte: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Esta semana ouvi esta trágica notícia. No mundo inteiro, até esta semana, desde o dia 1 de janeiro, 15 milhões de bebés foram mortos no ventre das suas mães. A terra está contaminada de sangue. E nós nos perguntamos, aonde está Deus? Bem, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. O texto continua e diz: E os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras. Quem pode levantar a mão esta manhã e dizer: isto não é comigo, isto não é para mim? Todos nós, com os nossos lábios, dissemos mentiras. Falámos mentiras. Isto fala de nós. Era a geração de Isaías, é a nossa geração. A vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça. Ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo. E andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade. Obra de violência há nas suas mãos.
Os seus pés correm para o mal. São velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz. Não há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso, está longe de nós o juízo. E a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, com os que não têm olhos. Como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os rebustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não o há. A salvação e ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, ó Deus, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão connosco e conhecemos as nossas iniquidades. Presta atenção, haverá um dia onde todos nós teremos que comparecer diante de Deus. E diz a Bíblia que os livros das nossas obras se abrirão. E tudo o que nós fizemos, tudo o que nós dissemos, tudo o que nós pensamos estará ali registado. Nada escapará ao olho de Deus. Tudo será descoberto. Tudo ficará patente. E não haverá dúvidas nesse dia que eu e tu somos transgressores. Falhamos contra Deus. Pecamos contra Ele. Não há um justo nem um sequer. A Bíblia diz que todos somos pecadores e estamos, por causa disso, separados dele. Essa é a nossa condição. Para terminar este texto, versículo 13. Como prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirar-nos do nosso Deus, o pregar a opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu ou desapareceu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. Não sei se sabiam, mas vivemos no século ou nos dias onde mais sangue derramado de cristãos tem sido ou tem acontecido. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se que não houvesse um intercessor. Paramos aqui o texto. Esta descrição da geração de Isaías, não tenho dúvidas, é a descrição de toda a humanidade nos nossos dias. Não há ninguém que escape a esta descrição. Como Paulo, precisamos dizer, sim, somos pecadores. Sim, as nossas iniquidades separam-nos de Deus. As nossas bocas, os nossos pensamentos, as nossas ações, elas têm todas ofendido a Deus, que é santo. Temos transgredido. Somos transgressores. Talvez tu digas esta manhã, Mário, ok, eu não sabia nada disso. A verdade é que eu não sabia que eu tenho ofendido a Deus com a minha vida. O facto até mesmo de não viveres para Ele é uma ofensa contra Deus que criou o universo para a sua própria glória. E talvez digas, eu não sabia nada disso, Mário. Bem, nas Escrituras, na dispensação da lei, havia sacrifícios a serem feitos para aqueles que pecavam por ignorância. Levítico capítulo 5, Números capítulo 15, até mesmo o rei Davi, ciente de que ele havia cometido pecados que ele talvez ignorava, ele disse o seguinte, notem, no Salmo 19, versículo 12, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me, ó Deus, das que me são ocultas, daquelas que eu nem sequer conheço, que tenho cometido contra ti. Aliás, o apóstolo Paulo também tinha esta preocupação de ter pecado por ignorância contra Deus. Então notem o que é que ele disse, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13 até o 15. A mim, que noutro tempo era blasfemo. Blasfémia significa falar mal de Deus. E perseguidores, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz como na ignorância, na incredulidade.
mas transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Em outras palavras, transbordou o perdão de Deus para com Paulo. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E é isto que tu precisas de reconhecer. Pecado é sempre pecado aos olhos de Deus, quer estejas consciente ou não. Ignorância não significa inocência. Se eu e tu vamos numa estrada a 80, quando devemos ir a 50 e a polícia nos parar, não podemos alegar, eu não sabia. Eu e tu sabemos que devemos ser punidos. Se não formos, é porque o polícia teve misericórdia, mas ele também transgrediu a lei. A transgressão deve ser punida. E a nossa transgressão é contra Deus. E Deus está irado com os pecadores. Deus está irado conosco, porque o temos ofendido noite e dia. A oração do Senhor Jesus revela que os teus e os meus pecados ou são punidos ou são perdoados. Eu digo-te, tu precisas de ser perdoado, porque tu és um transgressor. E hoje deves reconhecer que o és. Esta é a primeira razão pela qual precisas de ser perdoado. A segunda razão que precisas de ser perdoado é porque o teu pecado é enorme. O teu pecado é imenso. É muito maior do que tu pensas ou imaginas. O teu pecado é grande. É estranho, eu volto a ler o texto que nós temos mencionado, contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É estranho que o Senhor Jesus diga ao Pai que a multidão não sabia o que fazia. Eu e tu acabamos de ler, em Lucas capítulo 23, que a própria multidão grita, crucifica-o, crucifica-o. A multidão tem a opção de escolher entre Barrabás ou Jesus e eles escolhem Barrabás para que seja solto e Jesus para que seja crucificado. Eles rejeitam deliberadamente o Messias, o Senhor, o Cristo. Então como é que é possível que eles não saibam o que eles estão a fazer? Bem, o problema deles é que eles não eram cientes da enormidade dos seus pecados. Eles não sabiam que estavam a crucificar o Senhor da glória. Eles sabiam o que estavam a fazer, não sabiam a quem estavam a fazer. Eram cegos, incrédulos e não tinham desculpas. Eram responsáveis, ainda assim. O Antigo Testamento falava acerca de Jesus, as profecias tinham sido cumpridas, tudo o que Jesus fez, tudo o que ele disse, identificavam-no como santo de Deus. O seu ensino era único, a sua vida foi perfeita, sem pecados. E até mesmo em um dado momento, os homens e o céu testificam isto acerca dele. Por exemplo, em João 7, versículo 46, os homens, os guardas, voltaram e disseram, jamais alguém falou como este homem. Um dia, tanto no batismo de Jesus, como também no Monte da Transfiguração, uma voz veio do céu e disse, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Não havia desculpas para ninguém. A atitude deles só revelava dureza e cegueira do coração. Como é triste pensar que esta mesma tragédia ainda se repete nos nossos dias. Há pessoas aqui que sabem pouco do que fazem quando desprezam a grande salvação de Deus. Não sabem quão horrível é o pecado de rejeitar a Cristo e o seu convite à misericórdia. Não conhecem a grande culpa de rejeitar o único que os pode salvar dos seus pecados. Não sabem o que fazem. Com indiferença, com dureza de coração, enfrentam as questões mais importantes das suas vidas. E a questão é a mesma que foi feita naquela altura e continua a ser para nós. Que faremos com Jesus, que é o Cristo? Tens que fazer algo com Ele. Ou o desprezas, ou rejeitas, ou o recebes como Salvador da tua alma e Senhor da tua vida.
mas a escolha que fazes até mesmo pode parecer-te de pouca importância. Durante anos tens evitado esta questão crucial. Fechaste o teu coração, fechaste os teus olhos à beleza de Cristo, fechaste os teus ouvidos ao seu convite. Infelizmente, deixa-me dizer-te, não sabes o que fazes. Estás cego pela tua insensatez, cego pelo teu pecado horrível. Não tens desculpa. Mas hoje, agora mesmo, tu podes reconhecer que tens transgredido contra Deus. Tu podes arrepender-te do que tens feito, porque entendes contra quem tens feito. A Bíblia nos diz que Deus é eterno. E se pecamos contra Deus, a nossa ofensa é eterna, porque Deus tem valor eterno. E a nossa ofensa então tem um valor eterno. E ela só pode ser resolvida por alguém que é eterno. Eu e tu somos finitos. Nascemos, não existimos sempre, começamos em algum momento e ofendemos a Deus com a nossa vida, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, e as nossas ofensas é contra o Deus eterno, que é santo, e a sua santidade é eterna, é infinita. Por isso o nosso pecado é de tal forma grande, enorme contra Deus. Aquelas 3.000 pessoas que se converteram no dia de Pentecostes perceberam isto. Elas perceberam que eram pecadoras. Que o pecado delas era enorme. Era uma ofensa eterna. O coração delas então ficou desfeito. Desesperadas, elas clamaram, elas gritaram aos apóstolos: Irmãos, o que é que nós faremos? Este grito de desespero destas pessoas coincidia com as palavras de Isaías, 7 séculos antes, quando ele viu a glória do Senhor Jesus, e naquele momento então ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um pecador. Então Pedro respondeu a esta multidão, a estas pessoas que, desesperadas, queriam uma solução para o seu pecado, que era enorme, que era infinito, que era uma grande ofensa. Então Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão ou para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento, palavra importante, crucial, significa mudança de mente, significa abandonar o pecado, deixar de viver como se vivia antes, por causa da convicção de que se ofendeu a Deus. O arrependimento começa com a humilhação do nosso coração e vai continuar com a reforma da nossa vida. Por isso, nesta manhã, amigo, por favor, reconhece que és um pecador e reconhece que só podes te arrepender diante de Deus contra quem pecaste. Spurgeon, falando um dia acerca do arrependimento, um famoso pregador inglês, ele disse o seguinte: pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o quê? O divórcio. Tu precisas de te arrepender para seres perdoado. Precisas de ser perdoado porque és um transgressor. Precisas de ser perdoado porque o teu pecado é enorme. A terceira razão é que precisas de ser perdoado porque é a tua maior necessidade. É a tua maior necessidade. Outra vez o texto que nós temos analisado, contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós precisamos de reconhecer que, por sermos pecadores, não somos dignos de entrar no reino de Deus. Não temos essa dignidade. Não podemos estar na presença de Deus. Adão, quando pecou, ele tinha só um mandamento a cumprir e ele falhou com esse mandamento. E porque ele falhou com esse mandamento, ele foi expulso da presença de Deus. A santidade de Deus não permitia mais que aquele pecador e a sua esposa pecadora permanecessem na presença dele. Eles foram expulsos. E o homem, nessa condição, não pode entrar jamais na presença de Deus. O pecado não pode entrar no céu. Não pode entrar no monte santo de Deus. Então a pergunta que nós fazemos nesta manhã é: como é que um homem pecador pode obter, já que ele não pode fazer nada por si mesmo, como é que ele pode obter o perdão de Deus?
Ou como é que pode ser que Deus, que é justo, que é santo, perdoe os nossos pecados? Como é que nós conciliamos isto? Como é que Deus pode ser misericordioso e ao mesmo tempo exercer a sua justiça para com os pecadores? Nós sabemos que num tribunal, quando alguém é encontrado culpado, aquilo que se espera é que seja feita justiça. Se eu e tu ouvimos que um assassino em série obteve misericórdia do juiz, nós dizemos, isso é inadmissível. Porque aquilo que esperamos que aconteça com um assassino é que seja feita justiça. Se houver misericórdia, nós sabemos que foi cometida uma injustiça. Então como é que pode ser que Deus me justifique a ti e a mim, sendo nós pecadores? A não ser que uma terceira pessoa entre em cena. E essa terceira pessoa se coloque no nosso lugar. E essa terceira pessoa então leva sobre ela a condenação que era para nós. A culpa que era nossa. O castigo que era nosso. E eu e tu então ficamos livres disso para receber de Deus a sua misericórdia. Foi exatamente isso que o conselho divino fez por ti e por mim. Jesus foi entregue por nós. Ele foi à cruz por mim e por ti, no nosso lugar. Levou sobre ele o nosso pecado. A ira de Deus, a justiça de Deus veio sobre ele. E naquele momento, a justiça que ele tinha foi colocada a nosso crédito, na nossa conta, para nós, para que fôssemos então aceites e amados por Deus, a quem nós ofendíamos. Por isso Deus pode ser absolutamente justo e ao mesmo tempo justificar a todo aquele que se arrepende e crê no que Ele fez. Quando olhamos para a cruz, o que nós vemos é uma graça que transborda através da justiça. Por isso, quando Jesus ressuscitou, e deixa-me dizer-te, Jesus ressuscitou, Ele de facto morreu no nosso lugar, foi castigado por nós, foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele levantou-se dos mortos, e porque Ele se levantou dos mortos, Ele agora pode perdoar a todo aquele que se arrepende. Porque se Ele tivesse ficado morto, se Ele tivesse ficado na sepultura, Ele não podia salvar ninguém, não podia justificar ninguém, mas porque Ele ressuscitou, hoje eu e tu podemos ter perdão dos nossos pecados. E quando Ele ressuscitou, então Ele disse aos seus discípulos o seguinte, Lucas 24, 46 a 47. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão ou para perdão de pecados a todas as nações. Quando eu olho para a nossa sala, eu vejo pessoas de muitas nações. E vejo pessoas a quem o Senhor Jesus salvou, a quem Jesus perdoou os seus pecados. Pessoas de todas as nações. Isto foi dito há 2000 anos atrás e está a acontecer diante dos nossos olhos. Pedro, Paulo, João saíram por aí a pregar então o Evangelho. E notem o que é que eles pregaram. Atos 13, 38 a 39. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão ou perdão de pecados por intermédio deste. A tua maior necessidade é ser perdoado. E foi o seu sofrimento, foi a ida de Cristo à cruz, foi pelo sangue que Jesus começou a derramar na cruz do Calvário que Ele começou então a orar e a dizer, Pai, perdoa-lhes. Ele sofreu por nós, o seu sacrifício expiatório. E só o seu sacrifício pode trazer perdão dos nossos pecados. Não há nada que tu possas fazer. Não há obra que tu possas fazer para te justificares diante de Deus. Tu nem sequer podes contar a quantidade de pecados que cometeste contra Deus. Para fazeres coisas boas, para colmatar aquilo que fizeste de errado contra Deus. Não podes chegar a isso. Não há igreja a que tu venhas ou que tu possas aderir que possa salvar-te dos teus pecados. A única pessoa, o único sacrifício pelos teus pecados foi na cruz do Calvário, feito pelo Senhor Jesus Cristo. Só Ele, somente Ele, o que Ele é e o que Ele fez, podem salvar-te. Por último, porquê é que tu precisas de ser perdoado?
Porque Deus já demonstrou o seu amor. Deus já demonstrou o seu amor. Diz o texto ainda, contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não sei se reparaste, o texto começa com um contudo. E na regra da literatura, da hermenêutica, quando estás a ler um texto e aparece um mas, um contudo, ou um ainda assim, ou todavia, tens que voltar atrás e perceber o que é que está a ser dito. E no versículo anterior, no versículo 33, diz, quando chegaram ao lugar chamado Calvário. Em outras palavras, caveira. Ali o crucificaram. Bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Um dos meus autores favoritos, ao ler esta porção do texto, disse o seguinte, notem comigo. Contudo, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes. Contudo, mesmo quando o homem tinha cometido o pecado mais cruel e impensável. Contudo, mesmo quando a vileza do coração humano se manifestava em toda a sua plenitude. Contudo, mesmo quando as mãos vis da criatura crucificaram corajosamente o Senhor da Glória, ele podia ter pronunciado uma maldição sobre eles, podia ter-se irritado e demonstrado a ira justa do Deus omnipotente, ele podia ter aberto a terra para que engolisse os malfeitores, mas não o fez. Embora tivesse passado por uma vergonha inimaginável, embora tivesse sofrido dores indescritíveis, embora tivesse sido desprezado, rejeitado, detestado, contudo, ele ora ao Pai para que os perdoe. Esta é a vitória do amor redentor. O amor que Jesus demonstrou na cruz. Eu e tu lemos. O seu julgamento foi injusto, cruel, sem nenhuma seriedade. Simplesmente uma pressão da multidão e o Senhor Jesus foi então crucificado. E foi crucificado, colocado entre malfeitores, aquele que era justo, aquele que era santo, aquele que mal algum fez. Ainda assim ele orou. Pai, perdoa-lhes. Aquilo que nós vemos na cruz é aquilo que Paulo define como amor. Em 1 Coríntios 13, 7, ele diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor do Senhor Jesus. É interessante, na Bíblia nós encontramos comparações interessantes. Sansão, que era um homem extremamente forte, usou a sua última gota de força para matar os seus inimigos. O Senhor Jesus, na cruz do Calvário, usou a sua última força para orar por ti e por mim. Na história, um pouco mais à frente, Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, fez uma excelente pregação diante do Sinédrio. Eles não gostaram da pregação, eles levaram Estevão para fora e começaram a apedrejá-lo. Este homem cai por terra. E quando cai por terra, olha para os céus e vê o Filho de Deus, Jesus, em pé à direita do Pai. Então ele diz, Jesus, recebe o meu espírito. Alguns minutos depois, ou talvez segundos, quando era apedrejado, Estevão acaba por dizer, Jesus, não lhes imputes este pecado. É interessante que com Jesus foi ao contrário. Estando na cruz do Calvário, ele orou primeiro por ti e por mim. E só depois orou por si mesmo. E isto ele fez porquê? Porque te ama. Porque me ama. Por amor fez ele todas estas coisas. Deixa-me terminar por ler-te este texto. Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículo 6 até o 11. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anima a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós lhe dávamos as costas, quando nós não queríamos saber nada dele, quando nós vivíamos para nós mesmos sem nos importarmos com o autor da vida, ele nos amou e deu o seu Filho por nós.
Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, e só pelo sangue que ele derramou, eu e tu podemos ser justificados, seremos por ele salvos da ira. Jesus te amou de tal forma que ele quer salvar-te da ira que Deus irá lançar sobre ti, se não te arrependeres e creres no Senhor Jesus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O Senhor Jesus te ama tanto que Ele coloca a sua própria vida, a sua própria justiça em ti, para que tu possas sobreviver diante de Deus. E não apenas isto, mas também nós, ou também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O Senhor Jesus te amou tanto que te reconciliou com o Pai. Tu agora podes ter paz com Deus. Jesus te reconcilia com Ele. Este é o grande amor de Deus. Precisamos de reconhecer que somos transgressores. Precisamos de reconhecer que o nosso pecado é enorme e por isso devemos arrepender-nos. Que a nossa maior necessidade não é ter saúde, não é ter riqueza, não é nem sequer ter a felicidade que este mundo pode oferecer. A nossa maior necessidade é o perdão de Deus, é o amor de Deus. E precisas de reconhecer que Deus já demonstrou o seu amor por ti. Então hoje Ele te chama para te arrependeres da tua injustiça e a creres que Jesus morreu por ti no teu lugar. Foi sepultado e que ao terceiro dia ressuscitou. A Bíblia diz, se creres, serás perdoado. Terás vida eterna e uma vida transformada para a glória de Deus. Então o que é que tu vais fazer com o Jesus chamado o Cristo? O que é que tu vais fazer? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos esta manhã por nos fazeres recordar quem nós éramos, qual era a nossa condição ou talvez a condição ainda presente de alguém entre nós. Senhores, nós te rogamos que nesta manhã, pela tua misericórdia, tu possas quebrantar corações e tu possas dar o arrependimento e a fé necessários para confiar no Senhor Jesus para a salvação da nossa alma. Só Jesus pode salvar-nos do inferno, só Jesus pode salvar de pagarmos pelos nossos pecados por toda a eternidade. Hoje é o dia da salvação, Senhor. A tua palavra, o teu evangelho foi exposto. Toca o coração dos pecadores para que se arrependam e para que creiam no Senhor Jesus. Por isso, eu rogo nesta manhã alguém que está a ouvir Deus falar consigo. Alguém a quem a palavra de Deus tocou o coração. Para que se arrependa e para que creia. Para que diga a Deus, salva-me. Salva-me pelo Senhor Jesus Cristo. Salva-me pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Limpa-me, Senhor, dos meus pecados. Reconheço que sou pecador. Reconheço que tenho falhado, tenho sido injusto, tenho vivido uma vida que vai contra ti. Por isso, perdoa-me e salva-me, Senhor. Nesta manhã, se alguém está a dizer isto a Deus, se alguém está a reconhecer isto, por favor, ainda que os olhos fechados, com a cabeça em baixo, que me faça um sinal, para que no fim possa falar contigo, orar por ti. Alguém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua bondade, pelo teu grande amor, ao dares o teu Filho por nós, pecadores. Nunca poderemos entender, mas nós te louvamos pela nova vida, pela vida eterna, pelo perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.